Olá, sejam bem-vindos ao nosso sexto módulo, o nosso módulo extra, ok? Bom, por que extra? Porque são recursos e coisas que, conforme fomos ministrando a formação de arquitetura para os nossos colegas que já fazem parte da nossa equipa, foram feitas solicitações, pedidos de coisas que eles achavam que faltava na formação presencial. Então, nessa formação de vídeo, eu acrescentei esse módulo extra para complementar mesmo o processo. E eu acredito que mesmo obtendo novos feedbacks, provavelmente vão surgir novas solicitações, novas questões, e a gente vai atualizando e vai colocando aqui no módulo de extra, tá bem? Olha, muito bem. Então o objetivo aqui desse módulo, nesta aula, é a gente implementar o MVC, de modo que ele se comporte como uma simulação de um SPA, ou seja, ele vai aceder ao outro projeto, vai aceder à API, consumir os endpoints que lá nós construímos, né, via HTTP client. Isso é muito interessante, porque às vezes, não há a nossa equipe, por exemplo, ela está começando a se aprofundar em Vue.js para assumir o papel como o SPA da nossa equipe, mas nós, na grande maioria dos nossos projetos, nós utilizamos, o próprio Razor View para sempre simular a parte de front-end das nossas aplicações, não é? E com o passar do tempo, usamos jQuery, começamos a usar parcialmente o Vue.js e chegamos à conclusão que precisamos mesmo evoluir direto para um SPA puro, não é? Para já o que parece, nós estamos evoluindo para o Vue.js, né? Mas poderia ser um Angular, poderiam ser um React, poderiam ser outras tecnologias que existem disponíveis no mercado, e eu, como não sou especialista em front-end, sou mais do lado do back-end, então tenho algum domínio de Razor, e aqui então vou utilizar os nossos velhos recursos, né, de Razor para simular um SPA. Então, por que, que eu digo simular? Porque nós, apesar de vamos consumir endpoints, nós não vamos ter uma connection string, nós não vamos aceder a uma base de dados. Então, são os princípios mesmo de um SPA. Mas ele não vai ser um SPA, porque ao contrário de um SPA, que vai ao servidor uma vez, carrega os dados e trabalha totalmente do lado do cliente, o nosso caso não, o nosso caso ele renderiza o tempo todo no seu lado do servidor. Então nós temos o front-end, mas buscamos os dados, as páginas, no caso, a cada requisição no servidor, né? É óbvio que tem um pouco menos de performance que um SPA. Um SPA, no caso aí, tem essa vantagem, porque ele vai carregar, ou carrega tudo, ou vai carregando com o tempo, né, os dados que estão do lado do servidor e vai trabalhando isso no lado do cliente. Uma página ASP.NET MVC simulando um acesso só de front-end, não adianta, ele tem que ir mesmo no servidor buscar, a cada requisição tem que ir buscar as páginas, ok? Mas, de todo modo, é muito interessante a gente ter esse recurso, ter esse domínio, ter esse conhecimento, e é para isso que é para isso que está aqui a nossa aula, para demonstrar a utilização dos nossos endpoints, que eles vão ser, o endpoint é que vai ser responsável de aceder às camadas da arquitetura, e então vamos aqui à parte de configuração, certo? Bom, vocês viram aqui toda a nossa estrutura, tudo que nós construímos anteriormente aqui, a API, o MVC, as camadas. Agora nós temos a responsabilidade de construir aqui. O que eu na verdade, já fiz toda a parte de programação, a aplicação já está funcional. O que eu vou fazer aqui, isso é uma aula extra, né? Então não contempla a gente construir ponto a ponto, página a página,
não faz sentido, né? Senão eu teria que aumentar demais aqui a formação. Então eu vou procurar ser, bem rápido, né, em cada passagem, mas vocês não se preocupem, é praticamente a mesma coisa. Mas tem sim algumas diferenças aqui que temos que levar em consideração, não é? Bom, primeira coisa, não é? E a parte de remodelação, de paginação, eu aproveitei exatamente igual está aqui no MVC, tá? Acrescentei aqui, fiz aqui a alteração no CSS, não é? Aquela mesma que está ali no MVC, tá? E aqui nas controllers, nós organizamos as pastas, estruturamos as pastas do jeito que nós estamos estruturamos ali também no MVC, não é? O nosso base controller aqui, ele é um pouco diferente também do tanto do API quanto do MVC, mas não há nada de extraordinário assim, tão extraordinário, tanto tão diferente, não é? Imagina, o conceito é o mesmo, não é? Então, nós criamos esses métodos aqui que são reaproveitados e reutilizados aqui nas duas controllers de produto e fornecedor, certo? Então, temos aqui o add errors, temos aqui um redirect with success, ou seja, né, tipo, vocês vão ver que a gente vai colocar isso sempre perto do final, e quando a gente tiver sucesso, ele vai entrar aqui e vai emitir a mensagem ligando com um componente de mensagem, certo? Muito bem. E aqui a gente tem uma tratativa, né, de quando não for encontrado e quando encontrar, renderizar na view. É basicamente o método que serve para isso, que está aqui na Base Controller. Se olharmos aqui para o pro produto e para o supplier, fornecedor aqui, controller, com ambos controllers, é a mesma coisa, no sentido da injeção, no sentido dos métodos de carregar, listar todos, o método de detalhes, o método de criar, reparem, ó, o método de criar, HTTP GET, né, e o POST, é a mesma coisa que nós vimos na aula do MVC. A diferença, basicamente, é que nós não estamos acedendo à camada, vamos ter que aceder à API, o endpoint. Ah, mas aqui não estou acedendo o endpoint aqui diretamente aqui. É por isso que nós tivemos que criar um serviço, que é um serviço da aplicação aqui, não é o serviço do negócio, é o serviço do HTTP aqui, é o serviço da camada de apresentação, né, ou da aplicação. E para isso nós tivemos que criar aqui uma pasta services. Não é o service que está aqui, né, aqui no negócio. Repare bem, tá? Aqui ele trata, é um serviço que ele vai se comunicar com o serviço daqui, mas ele é responsável de orquestrar o que está dentro do MVC, tá ok? Então, como é que isso vai acontecer? Mesma ideia de estrutura, criamos um Base API Service. Repara que não é um Base Service, é um API Service, que é para servir o acesso à API, ok? Então, a API é que vai vir aqui no business, aqui no serviço aqui. Então, nós temos que aceder à API. Então, temos que criar um serviço para aceder à API, tá bem? Então, o que que é esse Base API Service? Mesmo conceito. É com uma classe abstrata, portanto, são métodos que são reutilizados dentro das chamadas do Product API Service e Supplier API Service. Então, nós vamos herdar desse e aqui dentro vamos usar esses métodos aqui. Vamos ver o que é cada um deles, né? Então, a gente vai responder, no caso aqui, ele vai construir esse resultado recebendo um HTTP Response Message e ele vai retornar aqui um API Result. Então, aqui dentro a gente faz a validação, se teve sucesso, não teve sucesso, e aí conforme a informação, ou a gente, vai para o API Result de OK, ou a gente vai para o API Result que vai fazer uma leitura do erro, né? Que aqui no caso aqui se não deu bom,
se não deu ok, se não deu sucesso, vai ter que tratar isso, vai ter que tratar o erro, vai ter que ler o erro do objeto e, e fazer o processo aqui de que o erro, que o read error faz, né? Que é exatamente, ele vai olhar aqui no cabeçalho, né? Vai compor aqui um payload, e o payload é a área que contém onde quando tem erros, a gente mete os erros lá, não é? E aqui no caso aqui a gente faz a leitura do payload, faz a leitura dos erros e retorna aqui uma lista com os possíveis erros, certo? Um ou mais erros. Ok, é isso que vai ser utilizado, tá? Se vocês não perceberam alguns detalhes, é simples. Botem para correr, façam debug, acompanhem o processo, simulem situação que você sabe que vai dar certo, simulem situações que vão causar erro, por exemplo, colocar um caractere, por exemplo, no documento lá, colocar um if individual como início 3 para vocês verem como é que isso vai se comportar, olhar ali para ver como é que está a situação do model state, se está dando erro na frente, se tá dando, se não está dando erro, se não está entrando no método. E aí vocês já viram a solução disso aqui no MVC, né? Por exemplo, se vocês forem olhar essa questão que eu estou a falar aqui, teria que ver como é que está aqui o Add Controller with Views. Olha, ele não está parametrizado para permitir que a gente valide dentro da controller. Ah, mas eu não lembro como é que faz isso. Volta às videoaulas aqui no MVC e vocês vão ver que tem uma aula que nós falamos sobre isso, de configurar aqui para que a nossa controller se responsabilize pelo model state, chegar no model state o erro, né? Porque o ASP.NET, como eu já tinha falado anteriormente, ele já trata isso antes. Então, são pequenos detalhes que ficam para vocês aí, para vocês também começar a exercitar as circunstâncias, as situações e fazer a configuração do jeito que acharem mais pertinente. Ok? Então, é isso. Para todos eles é uma questão de vocês olharem individualmente, tá? E aqui, ao contrário do MVC, eu já deixei pronto aqui a parte de edição, a parte de exclusão, porque já existem os métodos prontos na API, não é? A API já faz o acesso lá nos serviços, então aqui do meu lado é mesmo só consumir, né? Fazer o uso do endpoint. Então, percebam bem as validações externas que que estão sendo feitas na controller e também olhem para os serviços, o produto serviço, o supply serviço, porque aqui é que realmente acontece a cena de usar o HTTP client, tá? É aqui nos serviços. Os serviços é que vão ter a responsabilidade de se comunicar com as APIs. Então, o que a gente faz? A gente chama o HTTP client, né? E dependendo do que você está fazendo, um está fazendo um get, ou está fazendo um post, ele tem assinaturas diferentes, comportamentos diferentes, então você tem que aprender isso, a lidar com isso. Isso é o que estava sendo muito questionado nas aulas anteriores, que eles não tinham isso. E agora nós temos aqui uma fonte pronta a funcionar para vocês utilizarem, correto? Então é isso. No produto também é a mesma coisa. Está aqui o get all, get by ID, o get supply async, passando aqui o ID do fornecedor, o add, update, o delete do produto, ok? O que mais nós temos aqui? Acho que a única coisa que eu não mostrei acho que foi o API Result, que foi que a gente usa para tratar das situações de sucesso ou de erro, dependendo do que o serviço do API retornar, ou a gente vai usar sucesso ou a gente vai usar erro. Se usar erro, a gente vai ter que trabalhar uma lista, né, de itens que podem ser sempre mais de um erro. Então, temos que tratar isso, tá bem? E então tá tudo organizado, estruturado aqui, o que é partilhado com todos usam, ficam aqui na shared. O que é interno mesmo, a gente colocou aqui dentro os serviços dentro do entities, né?
Se tivesse aqui uma entidade de parametrização, seria uma outra pasta aqui do lado por exemplo, categoria, API Service, seria nessa pasta, ok? Muito bem, as interfaces para trabalhar com os serviços de uma forma mais coerente, a gente criou as interfaces, criou os contratos aqui com os métodos. Na vida real, quando vocês estiverem montando, eu já falei sobre isso em aulas anteriores, não precisa montar todos de uma vez, podem ir montando gradativamente e vendo a necessidade, vem, altera, vem e vai fazendo manutenção. A aplicação está em desenvolvimento. Nem sempre a gente consegue ter a visão completa de tudo que a gente vai precisar, correto? Muito bem. Com relação aos views, é exatamente igual ao que nós fizemos aqui no MVC, né? Fizemos a mesma coisa, está tudo aqui, tá do mesmo formato, mesma condições, a layout é exatamente a mesma, tá? Não muda nada. Na hora que a gente for aqui na próxima aula executar, vocês vão ver que está tudo exatamente igual, e aqui no código também está tudo exatamente igual aqui no Vue. O que que muda? O que que muda é que nós não temos aqui uma connection string aqui no app settings, como vocês podem ver. A única coisa que nós acrescentamos foi um API settings, que é a gente precisa identificar onde está a API, né? Eu vou até a API buscar, mas onde é que ela está, não é? Então, fizemos aqui as devidas configurações. Para isso, eu até botei um comentário para vocês aqui. E adicionei um add HTTP client, aqui apontando o uso do base address aqui, buscando a nossa API, onde é que está a API, numa configuração. Eu não criei a pasta configuration aqui, mas vocês podem fazer se quiser, eu até recomendo, para que o nosso programa não fique tão poluído, assim, tanta coisa que já temos aqui, certo? Então é isso, malta. Tá feito a configuração. O código vai estar disponível para vocês fazerem download, e vocês vão ter toda a informação necessária para vir e colocar e testar, tá bem? Tá de forma bem tranquila, o máximo possível construir o máximo possível dentro dos nossos padrões. Não é? Como eu mostrei aqui, tem algumas coisas que precisam de melhorias, por exemplo, colocar aqui uma configuration, não é? Isso fica de desafio aí para vocês seguirem o nosso padrão, né? E agora só nos resta mesmo fazer o teste de estudo para ver se isso tudo está tudo ok, né? Mas isso a gente vai ver na próxima aula.